Hoje no Meta Arte 3, eu e a Camila, a gente vai trazer, vamos evocar aqui alguns nomes que inspiram a arte dela e as mentorias dela. São nomes que vão mexer com o público em geral. E ela também vai trazer outras pessoas, outras influências, não tão conhecidas assim, que têm histórias bem bacanas para ela contar também. Tudo bom? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, mundo, Planeta planeta Terra! Terra e também fora do planeta Terra, que é o que mais me interessa. Por isso que é o pessoal que está listado aqui, que na verdade eu estou revisitando as entrevistas que eu já vinha fazendo com a Camila, que se transformariam num material escrito para revistas, né? E a gente ela resolveu, Joana, chega, a gente não para nunca essa entrevista e vamos. Então aí eu estou revisitando as entrevistas que eram por escrito. E eu falei, olha, eu acho que é essencial você trazer aqui, falar sobre essas influências, né? Até porque no MetaArt 1 você já trouxe algumas que te fizeram a transição de marketing até a arte e tal. Quero levantar a bola em primeiro lugar para a Helena Blavatsky. Desculpa. Maravilha. Mas antes, vou falar uma coisa. O marketing, Joana, não sei se você lembra, durou só 6 meses. Depois eu fui para Sim, jornalismo. sim, mas é porque assim eu gosto de trazer o marketing, porque muita gente hoje em dia está mergulhada nesse universo, entendeu? Naquela época não eram tantas pessoas, mas hoje em dia todo mundo É tem algum verdade. marketing, É está verdade. dominando alguma coisa. Então, como é que você foi sair daí? Acho que toca essas pessoas e de repente Ah, ver um artista, tá? É é. mais ou menos isso que eu estou trazendo. Tá. Mas Mas vamos de vamos lá. Helena, vamos de Helena. Nossa, é muita coisa. Quanto tempo tem esse call? Mas vou puxar algumas coisas e aí a gente vai conversando sobre Helena. Uhum. Eu me lembro que, acho que foi nosso segundo encontro, eu acho, que você me perguntou sobre a minha influência, se São Paulo tinha me influenciado no ao meu processo artístico, né? E eu falei, não, foi a espiritualidade, certo? Foi na primeira meta-arte. Isso. Então, eu acho que a partir daí é que eu falo sobre não somente a Helena, mas outros autores que estão motivando muito a minha existência. Porque Uhum. eu não considero a arte fora de mim. Eu considero que a arte é uma consequência de quem eu sou. Então, eu vou me nutrindo, eu vou melhorando como pessoa, eu vou existindo de diversas formas e experienciando o máximo que eu puder dessa experiência terrenas daqui, que estou no corpo de Camila, mas, e claro, e eu me expresso dessa forma, ou múltiplas formas artísticas, né? Porque eu não sou uma pintora, eu não sou uma pessoa que faz uma prática, eu faço várias práticas e todas elas me alimentam. Então, como que a Helena chegou, né? A Helena chegou pelo meu mergulho inicial nessas sociedades, ou sociedades, não, essas escolas iniciáticas, que são escolas de mistérios que existem há séculos aí na humanidade, como um fio que ele percorreu a humanidade, assim, tem a história da humanidade. E aí tem um fio oculto que vai atrás, do lado, dentro, enfim, ele percorre junto, mas com ensinamentos que eram passados nessas escolas, e ensinamentos que desenvolviam o ser humano para essa expansão de consciência. Então, esses assuntos, em tese, muita gente está recebendo essas informações hoje, eu acredito muito por conta das nossas conectividades aí da internet ou do mundo que é hoje, mas são coisas muito antigas. E a Helena, ela foi uma mulher, né? É uma mulher, né? Foi uma mulher, que ela continua existindo aí na biografia que ela deixou aí dela. E muitos desses homens maravilhosos, aí, como Einstein, como o próprio Rudolf Stein da antroposofia, eles foram estudiosos aí da Sociedade Teosófica, na qual a Helena fundou.
Só que muitos desses ensinamentos, assim, aí sim a gente começa a entrar num lugar metafísico, né? Porque eu estava até falando com uma amiga um outro dia, né? A gente fala, tá, mas essas pessoas leram a Helena leu quem? Né? Porque hoje a gente tem um pensamento muito assim, tá, eu estou estudando fulano, aí o fulano estudou tanto, aí o cara, só que chega um lugar que é uma rua sem saída, né? Porque Deixa eu fazer uma pergunta só rápida. Esses ensinamentos, né? Eles parecem para muitas pessoas que durante muitos anos eles foram meio secretos. Uhum. Faz sentido? E por quê? Por causa da igreja, ou por causa de outras religiões, ou por mentalidades da época? Por quê? A gente tem até um nome, né, de uma linha filosófica chamada hermetismo, né? Que daí você tem o hermético, porque é hermeticamente fechado, né? Eu acho que tem várias razões por isso acontecer. Sim, eu acho que tem a ver com uma questão religiosa, porque não tem um dogma, né? Se você for começar a estudar religião, mas atrás das religiões, vamos dizer, existe um esoterismo que quando você começa a estudar, você começa a falar assim, não, peraí, elas estão falando a mesma coisa. Aí não é a mesma coisa, mas começa a bater as informações, começa a fazer sentido, como se você chegasse a uma única verdade, porque povos tão diferentes, em momentos diferentes da história, estão buscando no fim do mundo, olha eu, o ato falho, no fim do mundo, no fim das contas, um porquê da gente estar existindo aqui, mas mais do que isso, essa busca desse desenvolvimento do ser humano, que eu acho que para mim é o que toca mais, sabe? Porque esse desenvolvimento subjetivo do ser humano. O que é o ser humano subjetivamente? Além do corpo, do coração que está batendo, do cabelo, né? E aí você começa a entrar nesse lugar que eu acho que dá match com um pensamento artístico, que é um pensamento mais subjetivo, um pensamento mais filosófico. E aí, por isso que eu acho que uma coisa está associada à outra. Não tem como Gente, desassociar. maravilhoso. Você acabou trazendo até exatamente essa ligação, que é o que você é ali uma conexão que tá bem, define bem aonde você transita na arte e na vida. É um encontro de um Exato. crescimento espiritual e artístico ao mesmo tempo. Porque daí, assim, aí a gente vem falando assim, o que que é essa conexão espiritual? E aí eu pensei assim, bom, eu tenho que começar a fazer um rebrand, talvez eu pegar o meu marketing e fazer um rebrand sobre o que é espiritualidade, porque a espiritualidade, para mim, ela chegou com um olhar dogmático, porque eu fui batizada, pertenci, mesmo não sendo, né? A nossa cultura é uma cultura de passar de pai para filho, uma coisa assim, ó. Todo mundo veio fazendo até agora, então vamos continuar fazendo, porque a gente não precisa pensar muito se está certo, se está errado. Vamos fazendo. Alguém batizou, vamos batizar também, porque é assim que todo mundo faz. E isso começou a me incomodar. E quando você vai mergulhar muito sobre essa existência do que é o ser humano na forma mais subjetiva, você vai cair em conflito com essas crenças, com essa forma que a gente foi criado. Então eu falo Uhum. assim, bom, o que é espiritualidade para mim? Eu demorei muitos anos para entender isso. Comecei a pesquisar o que o outro fala sobre espiritualidade. E aí eu chego hoje numa frase, ou talvez um parágrafo, que ele para mim significa eu me relembrar, é, é, um, é uma talvez é um desenvolvimento de relembrar das minhas potências, das minhas potencialidades. Então é como se eu fosse um computador, algo muito perfeito. Eu não estou falando egoicamente, todos nós, tá? Você, o morador de rua, todo mundo, somos seres integrais e perfeitos. Mas acontece alguma coisa, que aí que tem as magias, que é o famoso mistério de estar entre nós, que entra alguma coisa no meio do caminho que você perdeu a conexão. E aí você esquece, entra em apagão.
apagão que pode durar algumas vidas. E aí você vem, nasce de novo, vai nascendo de novo até se lembrar. Então, para mim, eu entendo a espiritualidade como exercícios, como práticas, como estudos, como meu dia a dia, como eu faço para fazer com que eu me lembre que eu tenho todas essas potências e coisas que eu nem imagino que eu possa ter. E como a Blavatsky especificamente, qual o papel dela especificamente nesse seu processo? Eu acho que, assim, por ser mulher, evidente, porque a gente está falando aí de uma cultura totalmente masculina, né? É um mundo regido por homens em todas as áreas, né? Inclusive, assim, nessas sociedades mais antigas, a gente tem, assim, sim, o núcleo era masculino, porque tinha um pensamento meio também ligado ao dinheiro, né? O cara que podia bancar tudo é o cara que estava lá, à frente daquilo, né? E a mulher, ela fazia parte daquilo, ela era parte daquilo. Então, tem, sim, claro, uma questão masculina, e você fala, nossa, tem uma mulher aí meio tipo goddess nesse rolê. Então, sim, por conta de ser uma mulher, eu acho que tem também isso que eu falei sobre, chega um momento que ela era uma mulher que muitos diziam que ela tinha todas essas habilidades muito desenvolvidas, essas habilidades que a gente ainda, como ser humano, vai desenvolver, como habilidades parapsíquicas, telepáticas ou algo muito bem desenvolvido, e muitos dos livros é o que se sabe foram canalizados. Então aí que a gente entra num lugar que a porta se fecha e aí você tem que atravessar a porta com uma outra percepção de mundo, né? Não sei se foi a primeira, mas acredito que sim, é entrar no Tibete e receber ensinamentos e coisas, né, que mulheres não poderiam nem receber. Então, quer dizer, Uma só pioneira, né? só por aí a gente já fala, e assim, você pensar que Einstein tinha na mesa um livro dela, né? Que você tem o próprio Jung, né? Também lia Blavatsky, ou seja, a referência para muitos desses homens que hoje a gente bota eles como, né, excelências, e eles tinham o estudo dela, que é um estudo empírico, ali na mão, entendeu? Então você Uhum. começa a meio desconstruir todo esse pensamento cartesiano científico que fica o tempo todo tentando validar uma existência e que no final das contas é e não é, sabe? Então eu acho que pela existência dela, eu acho que ela sendo inspiradora, ser uma mulher que inspirou tantos outros homens, né? E que muita gente não conheceu ela. Então eu acho só por isso, assim, já muita coisa. Maravilhoso, eu adorei, porque realmente nós vivemos ainda num mundo de homens feito para homens, né? Quantas mulheres incríveis também devem ter existido e com vozes caladas, né? Então a gente tem um mundo muito deficiente nessa parte do olhar de mulheres, né? Beleza. E aí tem um outro sujeito aqui que também é muito celebrado, mas ele é celebrado de uma forma mais hoje em dia de ser, ele está aí, que é o Deepak Chopra. Ah, O que sim, é eu que acho você... eu acho que não especificamente dele, mas eu acho que ele, assim como alguns outros, é, assim como o Amit Goswami, são dessa linhagem que começa a incluir a espiritualidade com uma ciência, com uma comprovaçãozinha, como quem diz assim, todos esses ensinamentos que eram vistos como empíricos. Eu, recentemente, entrei em contato com uma professora, uma mestranda, e acho que ela tem doutorado em física quântica, e a física quântica, ela é uma professora, né? Então, ela tem propriedade para dizer. E o mais engraçado foi que ela disse que ela caiu no budismo, e ela dizia que o que ela ouviu do budismo, ela falou, gente, isso é física. E daí ela ouvia, falou, o Dalai Lama está falando física quântica, não é nem a clássica, né? É a quântica. É uma ordem, é uma lógica de entender o universo completamente diferente. Assim, o Einstein morreu sem conseguir entender o que é física quântica. Ele faz parte desse mundo velho que a gente ainda é mantenedor dele. E recentemente, acho que essa semana, saiu um prêmio Nobel para 4 físicos, ou 2, enfim,
depois posso ver a fonte, mas que é de física quântica, né? E que vai aí abrir um campo de estudo muito grande. Então, tanto esses autores novos, aí tem vários, mas eles começam a linkar, assim como essa professora que é brasileira, elas começam que aí é como você sai de um pensamento concreto, que aquilo você leu aquilo no livro, aquilo tem uma comprovação, mas aí tem aquela porta, né? Parou. Tá, mas aí você começa a correlacionar esse pensamento com outras coisas e ele começa a entrar num mental abstrato, que esse mental abstrato, inclusive, é um corpo nosso. Nós temos 7 corpos e o mental abstrato é um desses corpos. E é que aí também a gente vai linkar com a arte, porque quando a gente começa a falar sobre subjetividade, a gente entra no mental que ele é abstrato. Então, eu acho que, assim, não somente esse autor, mas eu digo autores que estão dizendo o seguinte, galera, o mundo mudou, o paradigma que a gente está vivendo ainda, que é core, ele é velho. A gente precisa se livrar dele, porque tem uma outra ordem regendo agora o sistema mental. E de tempos em tempos, a humanidade vai se... É como se a gente entrasse é como se entrasse numa decadência, né? E isso é só se olhar a natureza, né? A natureza tem um momento de frutificar, né? Tem um momento de semear e tem um momento que ela fica com as folhas secas, o fruto fica podre. Mas isso não é uma coisa ruim. É da Não, natureza, é um é, ciclo, é um né? ciclo que é natural e tudo, até onde a gente conhece, é assim, né? Então vai Exato. ter uma coisa que entra em decadência, morre para dar lugar para outra coisa, né? No próprio Eu acho. hinduísmo, é isso, né? Shiva está aí para dar uma. Vamos lá e vamos recomeçar. Então, eu acho que a gente está vivendo exatamente esse momento de um fim de ciclo, que já está vivendo há um tempo, não é de agora, mas que a gente está revendo como a gente come, como a gente se relaciona, os próprios relacionamentos, né, afetivos, né, estão sendo ressignificados. Né? Outro dia eu li uma matéria sobre será o fim da família, o fim do casamento, porque a lógica de um casamento, se você for entender a lógica, é uma sociedade, né, que era vista como uma sociedade de união de poderes, né? E daí você tem o amor, o que é o amor incondicional, o que é o desenvolvimento da fraternidade, da empatia. Quer dizer, é um bando de novos códigos que são antigos, que se você for olhar, sei lá, talvez em algumas tribos ou em algumas culturas ancestrais, era integrado isso, né? Tem algumas que, por exemplo, se acontece alguma coisa numa tribo, que alguém faz alguma coisa de errado, alguma coisa não a ver ali, todo mundo para o que está fazendo e vai lá numa de abraçar, sabe? Numa de acalentar, Acolher. colher e não de punir. Então, você imagina na nossa sociedade hoje, se a gente vê uma pessoa morando na rua, né? Se a gente se juntasse e acolhesse essa pessoa ao invés de falar, não, né? Você ali com o seu problema. Então, é tudo que a gente está redefinindo, sabe? Então, isso Sim. bagunça muito as nossas estruturas emocionais, bagunça a nossa zona de conforto, bagunça. E esses autores, eu acho que eles vêm trazendo isso decodificado, né? Eles vêm trazendo talvez linguagens que são técnicas ou de mecânica quântica ou de uma nova percepção de mundo, mas falando, olha, gente, enquanto a gente for construindo, quer dizer, enquanto a gente for construindo, não, enquanto a gente pensar dessa forma, a gente vai ter o mesmo resultado que a gente está tendo. E a gente está vendo que o resultado, a gente está em guerra, a gente tem muita desigualdade social, né? E estamos nadando aí em lixo, né? E por aí vai. Problema a gente sabe que tem, né? Agora, cadê a solução? Uhum. E a Para mim, solução começa dentro de você mesmo, dentro do próprio ser humano. Ele se modificar, ele não consegue refletir isso, trazer isso para o concreto. eu acho que a solução mesmo tá nessa mudança de paradigma, é uma coisa que eu bato sempre, assim, porque independente do problema que se tem, o problema de dinheiro, o problema não sei o quê, falta isso, falta pensar com uma outra lógica, né? Sair de um corpo que pensou e que criou aquele problema, e que aquele problema vem perpetuando dentro de família, que depois vira social e depois vira histórico, e aí você romper esse padrão e falar, não, eu não quero mais perpetuar isso, né? Então, como que eu faço agora? Cadê, né?
né? Não tem. E aí, por isso que eu acho que esse pensamento novo, ele vem trazendo formas de enxergar a realidade de uma outra forma. E isso me encanta. Uhum. Sim, tá aí. Tanto é que você transforma até essas ideias todas em arte, né? Em formas, em conteúdos artísticos, de fato, concretos, né? Porque qual é a forma, né? Vamos lá, vamos tentar imaginar que dá para transpor essas ideias e todas as suas ideias que você trouxe, eu trouxe aqui algumas influências, para a arte que você faz. Porque quando você olha, né, vocês têm que dar uma olhada ali, acho que já deram uma olhada nas formas, nas coisas que a Camila produz, eles têm formatos que, para mim, me batem muito de uma forma mística mesmo, né? E ancestral, a ancestralidade a gente já trouxe para cá. Você vê uma linha direta entre as suas influências e a sua produção concreta, artística? Ah, sem dúvida, agora eu vejo, mas não significa, por exemplo, eu tenho esse pensamento agora bem claro, bem lúcido sobre a minha vida, o que eu pesquiso, porque eu pesquiso para existir, porque eu tenho interesse nessas construções mentais, e aí naturalmente eu vou lá e produzo. Porém, quando eu tinha 20 anos, eu produzia algo muito semelhante do que eu estou produzindo agora em outra escala, e eu não tinha essa consciência que eu tenho Uhum, hoje. Então, eu acho que uhum, de alguma forma, aí é que está, eu acho que o pulo do gato da produção artística, né? É que de alguma forma, por mais que você tente controlar algumas coisas, ou que você tente. Eu vejo muito artista, às vezes, que faz um trabalho bem. Foi lá, pesquisou, e aí faz aquilo ali, meio planejado, sabe? Bonitinho ali. Que é legal também, mas eu acho que tem uma inteligência por trás que, por mais que você tente, ele vai entrar por caminhos ali que você talvez tenha que ter anos para compreender. Então eu acho que por isso cada um tem a sua impressão digital ali no processo mesmo, né? O que veio fazer, o que veio, o que canaliza, o que eu recebo dentro da Camila é único, assim como o que você, Joana, recebe dentro de você é único, apesar da gente ter tido uma criação semelhante, somos uhum. cariocas, vivemos na mesma faixa etária, exatamente por ser essa forma, né, vestida com esse avatar, a gente acaba que. E isso que eu acho que tem essa inteligência por trás, que na arte não tem como você fugir, não tem como você falar que não está vendo na Uhum. produção, entendeu? Eu digo, por mais Durante, mental que a pessoa seja, no sentido de, eu vou fazer isso, tal qual, isso, entendeu? durante a produção, que isso foi um assunto até que ontem eu conversei junto com Cláudio Marmoroz, no nosso capítulo aqui do Jojo Entrevista sobre arte contemporânea. Assistam, se vocês não assistiram, é legal. Mas na hora que o artista está produzindo, ele nem sempre sabe exatamente o que ele está fazendo, e ele às vezes se depara com um público interpretando de formas diversas, e muitas vezes a gente demora muito tempo para olhar para trás e falar, ok, agora dá para entender mais ou menos por que que eu criei isso aquele dia. Uhum. É isso que você está falando? Que demora, você cria uma coisa hoje, você na verdade está canalizando muita coisa, muito inefável, e aquilo se transforma numa forma, né, num objeto, em alguma coisa, e isso acaba sendo, você só acaba se dando conta exatamente do significado muito tempo depois. Sim, sem dúvida, eu acho que isso aí é o barato, mas eu tive um processo de ter que dissecar o meu processo para fazer cursos ou para fazer processos com outras pessoas. E eu só consegui esse empoderamento para poder passar qualquer coisa para alguém no momento que eu falei assim, eu consigo olhar para as entranhas do meu processo e saber exatamente como eu funciono. Então, esses exercícios que eu fiz comigo para poder voltar a milhões de fases da minha vida onde eu criei, falar como é que eu faço isso? Eu preciso realmente entender como é que eu chego a esses resultados. Hoje,
eu consigo manter isso que você falou, que nós falamos agora, mas eu consigo também ser protagonista desse processo. Como isso acontece? Ué, eu sei como é que eu produzo. Então, por exemplo, tem gente que fica com bloqueio criativo ou fica, não sei nem por onde começar. Eu já sei como é que a minha química funciona. Eu sei alguns gatilhos e eu sei como eu posso chegar a resultados, porque eu fiz tanto que eu sei às vezes como chega a tal resultado, saber como roubar no jogo, entende? Então, às vezes eu preciso ser um pouco mais prática na vida. Eu preciso produzir alguma coisa que talvez tenha um cunho mais comercial. Então, eu tenho essa habilidade que eu desenvolvi, até por conta de ter vindo do design. Sim, mas aí isso me trouxe agora aqui um insight na verdade, quando eu escuto isso, eu particularmente, eu penso assim, então, eu acho que o artista, ele está mais, hum, assim, dono, protagonista, como você falou, né? Dono da situação e, de repente, até produzindo melhor e de formas mais cativantes, quando ele se conhece, quando existe o autoconhecimento. Você concorda com isso? Você acha que conforme você foi se conhecendo melhor, você foi dominando melhor o seu processo artístico as coisas estão linkadas como artista, tá? Autoconhecimento. Eu fico imaginando, por exemplo, que não sei, vamos pegar também um exemplo bem fácil. Leonardo da Vinci era um cara que devia se conhecer muito para poder fazer o que ele fez, entendeu? Ele estava se ouvindo o tempo todo, né? E autoconhecimento é um pouco isso. Você pode comentar? Bom, acho que tem tudo a ver o autoconhecimento e o processo artístico, sem dúvida. E, aliás, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma como você colocou. Então, muito obrigada por essa luz, porque eu tive esse dever de ir lá começar na minha trajetória. Inclusive, um dos processos que eu faço na minha mentoria é fazer o livro da vida, que é muito demais, assim. Que é se você tem 40 anos, você tem história para contar. Se você tem 20, tem pouca coisa, dependendo da pessoa, né? Mas você tem um momento de pegar a sua trajetória de 7 em 7 anos e escrever nesse livro o momento onde você estava morando, o que você fez da vida, onde você estava, quando você foi criada, blá, blá, blá. Enfim, tem mil detalhes desse livro da vida, mas isso ajuda a pegar uns pontos cegos da sua trajetória, né? E como eu acabei fazendo muito isso para poder montar os cursos ou montar muitos processos que eu dei, isso me ajudou, né? E claro, esse processo de autoconhecimento que ele não para, né? Não é que a pessoa chegou ou conheceu, não. O autoconhecimento ele é feito em cascata, ele não é linear. Então você vai revisitar as coisas que você fala, nossa, eu achei que eu já tinha superado isso. Sim, você pode ter superado num plano de consciência, mas aí você vai viver aquilo de outra forma. Então, eu acho, como você citou aí o Da Vinci, né? Eu acho que tem isso, acho que tem um processo de autoconhecimento. Logo, uma vez quando você sabe essas suas químicas, essas suas alquimias, você também conhece o outro. Porque a gente é muito diferente externamente, né? Cabelo louro, preto, né? Etnias e tal. Mas, internamente, nós somos todos iguais, assim, né? Porque raiva é raiva, medo é medo, ódio é ódio. A pessoa está desapontada, ela está deprimida. Isso é o que une todos nós. Então, chega um lugar que, quando você começa a acessar tanto as suas mazelas quanto as suas virtudes, eu acho que você começa a entender um pouco melhor o seu processo criativo. Porque daí vai ter dias que você vai estar na mazela, mas você fala, não, isso é o quê? Tem alguma coisa externa que tá mexendo? É a lua? É algo? O que me deixou de mau humor? E isso é motivo para eu criar ou não é motivo para me travar? É uma conversa que você vai tendo, um diálogo que você vai tendo com você mesmo. E Então, desculpa, esse processo do livro da vida, só para a gente juntar, só assim para poder dar uma base, eu achei muito interessante. Você recomenda que uma pessoa, não sei, compre um caderno, um livro, alguma coisa, e vá escrevendo e fazendo uma retrospectiva, uma autobiografia, é por é, aí?
É super por aí. É um livro, é um caderno qualquer, X bonito, que a pessoa decora. E daí começa começa, na verdade, antes dela ter nascido. Então, ela vai fazer uma investigação como se ela fosse uma pesquisadora, um pesquisador. Ela vai até os pais, se estivessem vivos, ou se não estiver vivos, ela pode fazer uma investigação de fotos. Então, assim, antes de eu nascer, ou quando eu estava na barriga, na barriga, qual era o contexto que a minha família estava? Ela estava morando Uhum. aonde? O que ela estava fazendo? Como é que a minha mãe estava? Como é que foi a minha gestação? Porque você já está recebendo fragmentos ali de tudo, emoção, de tudo você está recebendo. E daí depois, Uhum. aí você nasce, e daí tem de 7 em 7 anos você faz essa retrospectiva. Aí você coloca lá uma fase, né? Fase de 0 a 7. Porque principalmente de 0 a 7 é onde o nosso chip central é colocado. Então ali é que nasce a nossa personalidade, porque as nossas frequências cerebrais estão mais reduzidas e a gente recebe, não é que a gente não, a criança não sabe nada, não, ela vem full HD. A educação é que faz assim, ó, você não vai olhar para isso, a gente vai apagar tudo isso e você só vai olhar para isso. Tem uma bronca com a educação tradicional que você não faz ideia, amiga. É. Por Você isso não que tem. fala assim que é bom desde pequenininho. Ah, bota desde pequenininho, né? E você bota desde pequenininho uma criança falando inglês, ela fala inglês fluente, sem sotaque, né? Ele vai fazer uma senhora de 90 anos falar inglês é mais complicado, né? Então, quer dizer, esse processo ajuda muito no processo artístico, porque eu não consigo, eu acho que é um dever de casa inicial. Não consigo ver E hoje as pessoas estão muito no resultado. Ah, qual é a tela, qual é a aquarela, dane-se qual é a aquarela, qual é a tela, qual é o óleo seco, pastel molhado. Isso não interessa. Se você não sabe minimamente algo sobre si, porque é o porquê que você está fazendo aquele negócio todo para existir. Então você tem que. A primeira obra de arte é você, o seu nascimento, a sua trajetória, o que te influenciou, né? E a gente não desaprende isso. A gente só aprende, a gente não desaprende a falar o português. Até você pode morar fora, daqui a 60 anos, você vai ficar com dificuldade de falar o português, mas você não desaprende ele. Uhum. E isso acontece com as crenças nossas, né? A gente vai desenvolvendo uma outra cultura, mas aquilo que foi impregnado nos nossos 7 primeiros anos, ele vai começar a repetir em outras ordens. Depois de 7 a 14, depois de 14 a 21, 21 a 28. E aí você vai relembrando, você fala, nossa, eu me vestia assim, por que eu me vestia assim? Ah, porque minha mãe colocava essa roupa. Você gostava, não gostava? É um trabalho incrível e em profundidade. Eu tô falando de uma forma super rasa aqui, mas né, para não tomar muito tempo, mas é uma investigação, é como se fosse uma etnografia no sentido da sua trajetória. Isso você já coloca como, por exemplo, um dos deveres de casa ou um dos grandes exercícios iniciais para as pessoas que querem destravar ali a própria criatividade ou querem se encontrar melhor. A parte desse autoconhecimento e desse livro da vida. É tão poético, adorei o livro da vida. Sem dúvida, porque, olha, vamos pensar junto, né? A gente, falando ainda desse paradigma, né, que a gente precisa desassociar um pouco a nossa criação, esse programa central que diz o quê? Que tudo que está externo a nós é o que vale. Então, a gente é criado numa era onde todo mundo tem que ser. É o prêmio que vale, né? Se a pessoa foi premiada, é uma chancela que o mundo externo fica te dando para você existir. E, no entanto, agora a gente tem o convite de mudar essa lente e falar assim, não, eu vou agora olhar para dentro, só que dentro é fora também, né? Então, o que vai contar essa minha percepção interna é como eu fui criada externamente, né? Quais são esses valores que estão dentro de mim. E daí, isso daí vai fazer com que eu consiga até insights para produzir trabalhos. Ou eu costumo dizer ainda que é muito interessante a pessoa ir no próprio trauma. Fala assim, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Ué, faz um trabalho então que você não consegue ter tempo. Fala sobre o tempo. Fala sobre Mas a a falta. psicanálise ou uma terapia dessa ajuda? Então, eu não tenho essa informação porque assim, o meu olhar sobre psicanálise não engloba a arte, mas eu sei que tem algumas pessoas que fazem até um trabalho com arte. Aí a gente vai chegar no lugar da tal da arte-terapia, que também eu não tenho essa informação porque eu não sou arte-terapeuta, mas
o que chegou até mim como informação, até de arte-terapeutas que eu conheço, é de que também ficou paralisado o negócio, não evoluiu muito. Então, fica muito também na mandala, fica também num lugar ali. Posso estar enganada, mas a informação que eu recebi. Mas eu digo assim, eu não digo nem arte terapia, eu digo assim, a pessoa ali que você está, né, fazendo a mentoria, começa a fazer a psicoterapia, não sei, psicanálise ou indo para o psicólogo para tentar se conhecer melhor, porque é uma forma de autoconhecimento, Ah, querendo. sim, muitos deles já fazem. Aham. Muitos fazem também, sem dúvida. Mas aí que tá. Eu acho que tem. Isso pode ajudar, mas ainda o olhar que eu trago é como ao invés de você pegar o briefing externo, você vai pegar o briefing justamente no lugar onde está te paralisando, Uhum. que é um pensamento alquímico, né? É um pensamento de onde a sua habilidade de fazer a transmutação das suas energias psíquicas. Só que isso Fala um pouquinho mais como é a alquimia, porque as pessoas costumam ter uma noção vaga, elas entendem, mas não sabem explicar muito bem. Coloca bem rapidamente para poder dar uma basezinha de compreensão que você vai falar a partir de agora. Quando eu falo em alquimia, né, pode ser um estudo inicial da química, um processo de experimentação daqueles metais todos, né, que vocês estão falando aí de Idade Média ou de outras eras, mas também era usado muito nas escolas de mistério como uma desculpa para trabalhar a consciência. Então, como tudo podia morrer, ou podia acontecer alguma coisa, ninguém podia saber, porque tinha que ser da igreja, não sei o quê, as pessoas diziam que eles estão lá tentando transformar chumbo em ouro, como se isso é um pensamento bem materialista, né? Tá indo lá fazer aquilo ali, mexendo com os metais e tal. Mas é uma metáfora para você dizer que você está trabalhando a ignorância e sabedoria. É a habilidade de você trabalhar as químicas que existem internamente, dentro da sua mente, das suas emoções. É uma outra compreensão. E que Jung fala isso também. Como manipular esses metais, né? Esses metais nossos da tabela periódica dentro de nós. É como se você olhasse a raiva como um metal. E esse metal, ele vem de diversas formas, cada um tem uma intensidade dessa raiva. Como é que eu transformo, como é que eu aprendo essa habilidade de transmutar a raiva numa outra coisa, quando ela chega e me toma, e toma conta do meu ser. Então é meio por aí, assim. É um exercício, é prática, assim. Aí não tem misticismo mesmo, tem uma vontade que sem vontade você não vai a lugar nenhum. Você tem que querer. E é o início do jogo, né? Fala assim, cara, eu quero trabalhar melhor, eu não quero mais viver assim, eu quero ser uma pessoa mais refinada no sentido interno, né? Quero ser uma pessoa melhor porque eu não preciso lidar melhor com as coisas, né? E daí você buscar isso, né? Essa busca de ferramentas. É um trabalho meio ferramental. E aí a arte, nesse sentido, me ajudou e eu consegui ver como ajudou, porque eu consigo, na subjetividade de você montar alguma coisa, criar um objeto, pintar alguma coisa, você pode trabalhar aquilo externamente. E aí o inconsciente vai entender na mesma hora. Porque o É um inconsciente, espelho seu. exato, porque o inconsciente, os sonhos, eles falam a mesma língua. Então, quando você entra no lugar da comunicação abstrata, simbólica, você pode falar com a sua mente racional, falar, não, isso é bobo, ai, não, isso aqui. Por quê? Você está julgando, você está com a mente racional, mas fica tranquila que teu inconsciente entendeu. Ele vai absorver aquilo. Maravilhoso. Eu queria. Você mencionou e eu fiquei super curiosa, acho que um monte de gente pode ter ficado também. Quais são os 7 corpos? Ah, adoro! Podia botar uma fotinho aqui. Bom, primeiro a gente tem uma coisa chamada quaternário, que é a visão, se a gente pode ver um quadrado, né, um quadradinho reto. Esse quadradinho seria
como se fosse uma missão dessa dimensão, é um plano de consciência, não é um lugar, é um plano de consciência. Esse quadradinho aí pode ser os nossos 4 corpos iniciais. E tem até uma fotinha, até se alguém quiser dar um Google, bota lá os 7 corpos, já aparecer, cada um de uma cor, e esses 4 primeiros, eles são mais parecidos com o corpo humano. E depois ele vai ficando mais... Eles. Então, Quais são é o eles? corpo físico, né? Ok. É o corpo emocional. E aí, quando eu tô falando de corpo emocional, pensa que quando você tem um trauma, a linguagem do corpo emocional entendeu. Então, por isso que muitas vezes você ir pelo físico, às vezes você não consegue. Você tem que conversar a linguagem da emoção, você tem que sentir. Uhum. E aí você tem o corpo físico, corpo emocional, corpo mental concreto, que é o desenvolvimento desse intelecto, né? Por isso, ler muito, estudar, para você atingir o corpo mental abstrato, e o corpo espiritual. Aí você vai para o corpo búdico, que são os 3 mais sutis, que é o corpo búdico, o corpo crístico, que é uma consciência, né? Que aí seria o mental, e depois o mental abstrato, desculpa, o mental abstrato e por último o Atman. Vamos Então, lá, desenvolve esses 3 para gente, porque aí é mais difícil. Antes era olha, mais fácil. olha que louco! 4 primeiros a gente até, né, consegue, mas esses já estão um pouquinho além da... Eu vou te falar aqui que acontece uma coisa muito esquisita. Às vezes, quando eu falo desses assuntos, a Siri é acionada no meu celular e ela começa a falar igual uma louca. Aconteceu agora? Aconteceu agora. Ela quer ser entrevistada também. Ela fala, calma que eu vou explicar para vocês. Adoro. Assim, o pensamento visualmente dá para entender assim. Imagina um quadrado que é um plano de consciência. Então, hoje agora na Terra, a gente precisa trabalhar primeiro saber dominar esses 4 corpos. É o início do jogo. Porque senão a gente fica andando capenga. Se a gente só desenvolve o corpo físico, ou seja, a gente tem uma mentalidade de entender a realidade somente física, a gente imagina uma pessoa andando de muleta, a gente não consegue ficar em equilíbrio. Então a gente tem ainda 3 corpos para desenvolver, né? Que é o corpo emocional, a gente precisa de uma alfabetização emocional, que a nossa sociedade não tem, somos crianças de 3 anos de idade dirigindo carros e sendo CEO de empresas. Aham. Tem o corpo espiritual, né? E tem o mental concreto. Esses são os primeiros 4 corpos. Aí a gente pode falar o mental concreto, a gente tem uma parcela da civilização que estuda, né? Que não é só estudar para ser erudito ou professor, né? É você pegar o conhecimento, você estudar, mas você começar a falar o que eu vou fazer com esse conhecimento. A parte espiritual, que é a manipulação da energia, entender que nós somos baterias energéticas também e que precisamos também começar não é dominar, porque senão parece, né, um termo muito egóico, mas no sentido de começar a desenvolver a percepção sutil. Sair um pouco do físico, o sutil, e aí como você percebe isso? Sabe quando você entra num lugar e você fala, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é? Eu acho que eu preciso ir embora. Você entrou num campo Uhum. sutil. Você não sabe Uhum. dizer. Não adianta você tentar dizer que você não vai conseguir dizer. Uhum. Não é para dizer. E aí, mais uma vez, a gente conecta com símbolos, com arte, porque a gente não tem que explicar algo que não é para ser explicado. É para ser desenvolvido numa outra linguagem. E aí, depois, Certíssimo. uma vez que você começa, a gente, né, nessa humanidade, a gente desenvolve esse quaternário, a gente sobe uma pirâmide, porque você consegue ver uma pirâmide invisível aqui de Uhum. a base, e aqui em cima é a ponta da pirâmide. Então é assim que você começa a entender os planos de consciência. Existe uma pirâmide invisível aqui, só que você não vê, mas ela existe, porque uma vez quando eu construo um quadrado, eu tenho a possibilidade de subir uma pirâmide. É exatamente o que acontece na nossa percepção do mundo. Ou seja, está coexistindo agora, nesse exato momento, uma possibilidade de um outro plano de consciência, mas a gente não vê. E por ter uma mente muito do paradigma cartesiano materialista, a gente acha que não existe.
E aí, esses seriam os três últimos corpos. Seriam, ao que se entende como nesse plano de existência aqui, que seriam os três últimos corpos, que seria esse mental, esse búdico, né? O mental abstrato e o Atman, que aí seriam também, você pode correlacionar isso nos chakras, né? Que são esses centros de energias do corpo. Então, você pode aí relacionar os quatro primeiros chakras, e aí é como se a gente tivesse agora, no momento, como humanidade, de ter que começar a desenvolver o chakra cardíaco para subir na pirâmide, Uhum, que seria desenvolvimento desse e desse. uhum. Então, é Começa a preciso partir daqui. desenvolver o cardíaco. O cardíaco, quando você desenvolve o chakra cardíaco, você começa a entrar em estado de que alguns desses pensadores aí que estão na sua lista, né? O próprio Joe Dispenza, que tem um trabalho belíssimo de heart coherence, que ele diz, ele é um médico, eu não sei se ele é só médico ou físico, mas ele tem também, ele une os dois, a ciência com comprovação e essas ferramentas para pessoas que são extremamente céticas e curam câncer e curam, assim, você tem os relatos, assim, é surreal, basicamente com alteração de frequência cerebral. E aí a gente está falando de meditação. E por que isso? Porque isso é como se fosse uma alfabetização mesmo para a gente começar a trabalhar os corpos sutis. Então, quando você começa a entrar em estado meditativo, porque meditar não é somente você ficar sentada lá. Esse é o ferramental para você entender o campo sutil. Mas você tem que tentar entrar no campo sutil dentro do metrô. Quando Uhum, alguém te liga e te conta uma notícia violenta e você sai de um pico de um estado e vai para o outro. uhum. É nesse momento que você tem que usar a meditação, que você tem que trabalhar esses estados, que é isso que começa a gerar as crises, os conflitos, é você sair sempre de um estado para o outro, ficar passeando, não conseguir, né, obter esse autocontrole sobre quem você é. É um carro desgovernado. Certo. E o Atman? Bom, o Atman eu não tenho muita informação assim, né? Porque o Atman está lá em cima, mas acredito que é quando fecha. Minha avó dizia, o Atman é quando o envelope fecha. E aí É você o pode. Nirvana? Da Samadhi? É como o envelope. Aí você tem outros, né? Porque daí eu acho que não é da nossa alçada aqui saber ainda, porque o conhecimento ele nunca para de expandir. Mas a minha avó, ela desenhou uma vez no papel esse quaternário e a tríade, né? Que eu fiz agora para você o quadrado e essa subida invisível, que seria esse outro plano, mas você pode desenhar também reto, igual um plano de arquitetura, né? Você desenha um quadrado que fica igual uma casinha, e em cima você desenha uma pirâmide. E aí você Que é vira igual um envelope. E aí, segundo a minha avó, Uau! Nossa, esse visual agora faz. Mas vocês viram, gente? Então, os quatro primeiros é um quadrado, e aí os três últimos são piramidais, parece uma casinha, e aí, se você junta, pega a pirâmide e dobra em cima do quadrado, vira um envelope. E aí a avó da Camila já dizia, né, já tinha esse conhecimento, portanto, e dizia a que minha avó foi meio minha mesmo. mentora, assim. A minha avó foi de uma dessas escolas, a Rosa Cruz, por 50 anos, então todo esse conhecimento também ela passou de forma energética para mim também física, né? Mas ela dizia que quando você consegue essa compreensão, ela dizia para mim, fecha e você vai embora. Ela assim que ela falava. Só que o que é para mim o que eu entendi como esse ir embora? Você sai da roda de repetição da marmota. Do dia da marmota. Ai, Você sai aquele da roda de samsara, você sai da samsara, isso que eu adoro samsara. Samsara diz rapidinho para quem não está habituado, explica rapidinho o samsara. a roda de samsara seria a roda da repetição infinita, né? Onde tem a cabeça da serpente comendo o próprio rabo, né? Que você fica rodando num ciclo infinito de repetição até você. É como se você repetisse sempre aquela matéria no colégio. E aí você não consegue entender, não consegue entender. Aí tem professor particular, mas não consegue entender.
E sair da roda de samsara é você parar esse ciclo de repetição de relacionamentos que são da mesma ordem, padrões familiares que são da mesma ordem, tudo que fica repetitivo na sua vida em vários ciclos e planos de consciência, que por agora você só vai ter esse, mas basta uma vida para poder ver o quanto que você está repetindo. E daí, é como se você começasse a se distanciar da sua realidade, né? Da sua identificação, que até Jung fala, o processo de individuação, e aí você começa a ver a sua vida como um filme. E você vive, mas não vive ali. Você vive, mas você entende que aquilo faz parte. Você não sofre mais, não tem mais o sofrimento. Ele vira algo opcional, uma escolha. Você viver aquela vida e você tem o entendimento de sair, de planar por aí. Uhum. Vamos ver, né? Seguir cenas, né, para todos nós. Vamos ver. Bruce Lipton. Então, ele também. Bruce Lipton, o Joe Dispenza, o Deepak Chopra, o Amit Goswami, o Joel Goldsmith, todos eles falam a mesma coisa, só que tem uns que falam mais ligados à ciência, que tem uns que são médicos e são físicos, então acaba que eles geram aquela chancela que a terceira dimensão precisa para começar a acreditar nas coisas. Porque quando você, assim como essa física, ela disse, quando foi estudar o budismo, ela falou, nossa, é tudo física quântica, estou impressionada. Esses físicos falam a mesma coisa. Eles falam, bom, existem coisas que acontecem no xamanismo, com os índios, com tribos ancestrais, ou coisas de todas as etnias, enfim, das culturas diversas que existem no planeta, e que é física quântica pura. Então, assim, é como se existe esse lado empírico, ou sei lá qual é o nome que é o nome disso, mas um lado meio de fé, um lado meio, né, que você não explica, mas o que a gente está vendo agora é que tem muita coisa que se explica pela física quântica, só que falta conhecimento e falta também abertura para as pessoas se abrirem para esses novos conhecimentos. Falta um pouco de interesse, porque eu costumo dizer que parece que existem os mantenedores da merda. Ficam pessoas com as estacas mantendo aquela merda ativa. Tá ruim, mas ele também não quer mudar, né? Então, ele rejeita o novo, ele rejeita coisas que são diferentes, a forma de status, que são os mantenedores. Então, fica complicado, às vezes, falar de algumas coisas, porque tem experimentos que aconteceram há mais de 100 anos e que tem gente que até hoje não acredita, como essa, como de olhar para a célula e ver que não tem matéria, é só energia. E mesmo assim, você tem pessoas ganhando prêmio Nobel e coisa, e a pessoa ainda fala que não é, entendeu? Então tem uma rejeição inicial sobre conceitos novos, isso é da humanidade. Certo. Uma coisa que eu acho talvez seja legal a gente explicar melhor é porque a maior parte das pessoas tem um fascínio pela expressão ou pela noção de física quântica, mas eles não sabem exatamente como é que isso opera. A gente sabe que é muito, muito abstrato e muito nonsense dentro da nossa racionalha, né, ocidental e materialista. Uhum. Quando você menciona isso, seria legal, de repente, agora a gente fechar com isso, né? O que como você conceitua, tá, dentro do seu saber, física quântica? Bom, eu já vou deixar claro que eu sou uma entusiasta, uma pesquisadora artística. Eu não sou física quântica, não tenho essa formação, então até tenho essa pessoa que eu conversei agora. Mas eu entendo da seguinte forma, que é um campo de possibilidades infinitas. Ou seja, o que a física clássica ela pesquisou, né? Ela pesquisou o ser humano tinha uma necessidade de conhecer o mundo fora dele, então ele foi para o mundo. Aí teve as colonizações, conheceu o mundo físico, né? As caravelas lá, entender os animais, abrir os corpos, entender as plantas, as frutas, as flores, tudo que está externo a ele, entender o próprio corpo humano, né? Entender tudo. E aí chega um momento no final do século XIX, que aí alguns físicos trazendo um pensamento que era, já que a gente conhece tudo fora, né, que aí vem Einstein vendo
a relatividade, os processos de gravidade, tudo isso, tanto que ele morre sem muito bem entender a física quântica, né? Ele realmente faz parte do paradigma que fez um ótimo trabalho para a gente conhecer o mundo externo. Só que essa galera nova, como é muito natural, assim como tem as artes, né? A gente tem esses contrastes, né? Que surge alguém que fala, não, isso aí já deu, vamos pensar em outra coisa, né? E aí você tem uma galera que começa, bom, se a gente foi para fora, vamos para dentro da célula. E aí começam a abrir as células, tem átomo e não tem nada, não tem matéria. E no momento quando se enxerga que dentro de um átomo não tem essa ideia de matéria que poderia existir, começa a abrir um campo de possibilidades de experimentos científicos. E tem alguns já, a pessoa pode dar um Google que tem alguns disponíveis, né? E tem um famoso lá, o das ondas, né? Que você... Eu não vou saber explicar ele agora, mas ele diz exatamente o campo das possibilidades, que é quando você olha, né, você coloca atenção em alguma coisa, aquilo vira uma partícula, então aquilo vira em tese, uma matéria. E quando você não está olhando para aquilo são possibilidades. Então, em síntese, um olhar de física quântica é não ter um olhar linear, não ter um olhar de início, meio e fim, não ter um olhar que é exatamente o programa que está instalado na gente, né? Que é uma vida de nascimento, você tem que fazer coisas que vão te dar, que vai deixar você dar significado à sua vida do ponto de vista externo, e aí você espera e morre, né? Isso é uma visão de física clássica aí. De um pragmatismo científico ali também. E daí você tem uma outra visão de mundo que uma não pode... eles são muito diferentes, uma não explica a outra. Você tem que cortar uma lógica de pensamento e começar a aprender do zero uma outra coisa. Que é um pensamento de possibilidades, que tudo existe agora o tempo todo, que existem possibilidades acontecendo o tempo inteiro. E que aí você começa a juntar com espiritualidade, porque você vai entrar no âmago dessas filosofias antigas, como o budismo, como algumas culturas com pensamento mais unicista, e você vai ter esse mesmo pensamento de unidade, de probabilidade. Enfim, eu não sei se eu consegui explicar muito bem, porque, né, eu não tenho a linguagem, mas... Sim, sim, é uma noção assim muito melhor, né? Um filme, inclusive, ou um livro, né? Que eu acho interessante, que meio que coloca isso de um jeito, assim, não sei, uma recomendação pessoal, não sei se você assina embaixo. Ponto de mutação. Ah, sim, e tem também um desenho animado que explica a física quântica. Tem um desenho animado, Dr. Quantum, uma coisa assim, que acho que está disponível aí no YouTube, qualquer um pode assistir, que tem os experimentos. Agora, é aquele negócio, né? Primeiro você se abrir à possibilidade de um novo entendimento. Beleza. Segundo passo é você começar a buscar essas informações, porque elas já existem, né? E o terceiro passo é começar a trocar esse programa dentro de você. É falar assim, bom, esse programa aqui, ele já existe dentro de mim, né? Então, assim, que tal eu não tenho que tirar ele? Que tal se eu pegar um novo programa, igual como a gente faz no computador, e colocar novos programas, novos aplicativos, né? Isso vai só potencializar minha percepção de mundo, só vai melhorar a forma como eu me relaciono com o mundo. Então, eu acho que é meio por aí, assim, em síntese. Maravilha. Foi denso, né? Assim, só citar alguns nomes, algumas inspirações, algumas influências, né, suas, assim, já trouxe, abriu um monte de um turbilhão, muito conhecimento, muita ideia para a gente acompanhar. E eu estou plena hoje. Eu estou bem. Joana vai sair com dor de cabeça. Fala assim, olha, Camila, essa só foi a última entrevista que a gente vai fazer. Eu não aguento mais. Ao contrário, agora eu quero fazer muito mais. Para tudo, querida. Então, vamos ficar por aqui hoje. Acho que tem muita coisa para pensar, para rever. Eu acho que vale a pena rever a entrevista. E semana que vem a gente está aí com Meta Arte 4, né? 4, o episódio 4. Então, muito obrigada a todos que ficaram aí até o final. Juanita, Jojo, arrasando sempre nas melhores entrevistas desse Brasil. Mas, com certeza,
tendo a sorte de entrevistar algumas das melhores pessoas que eu conheço. Ah, maravilhosa. Um beijo, gatíssima. Tchau Beijo, para querida. vocês. Tchau, Tchau. tchau.